E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, tá? De um assunto bem bacana, que eu prometi, né, que não iria abandonar os assuntos iniciais, né, que esse canal foi criado para falar dos assuntos de minimalismo, de planejamento financeiro pessoal. Então não quero abandoná-los, mas sim trazer eles para o ambiente, né, de Portugal, que é o ambiente agora que eu estou vivendo. Então fica ligadinho aí que a gente vai falar hoje sobre minimalismo. Falando de minimalismo, então, né, gente? Aqui em Portugal, mais do que nunca, o minimalismo tá se fazendo presente na minha vida. Não porque eu quis, tá bom? Mas porque tá sendo necessário, vamos dizer assim. Por quê? Porque a gente veio pra cá, né, praticamente só com as nossas roupas. Praticamente não, foi isso. A gente veio com as nossas roupas, começando daí, né? Ainda bem que eu tinha poucas roupas, porque aí eu não tive que me desfazer de nenhuma peça, praticamente. Eu não tive que me desfazer. Só olhei se eu não tava usando mais a peça e tudo. E aí eu já doei ou passei pra alguém, ou vendi tudo. Nem cheguei a vender nada, não. Foi só doação mesmo. Mas foram poucas também, porque eu vivo dando uma limpa no guarda-roupa. Quando eu já não tô usando mais, eu vou me desfazendo, né? Então, com isso, meu processo não foi nada dolorido. Eu vejo gente falando que ao mudar pra cá, ao mudar, né, de país, é necessário deixar muita coisa pra trás, inclusive as roupas. E é bastante dolorido, porque tem muita coisa, né? Então é até desapegar, fazer esse processo. E eu já venho fazendo isso há um tempo. Então, pra mim, essa parte não foi nada dolorosa, foi normal. Até porque eu tinha até uma bagagem, a minha mala, na minha passagem estava inclusa uma mala grande, então eu pude estar trazendo tudo que eu tinha. Então, quanto a isso, eu não sofri, né? Vamos dizer assim, porque eu não tive que me desfazer de nada. Então, eu vim com a minha mala, é, e aí, tudo que a gente tinha era isto. E aí a gente falou assim, pronto, e agora? Vamos morar numa casa grande ou vamos... o que a gente vai priorizar? Aí a gente pensou, morando numa casa de 2 quartos ou um quarto, a gente pagaria uns 100 euros, 200 euros a mais, né? Isso equivale, 200 euros a mais equivale a R$ 1.000 a mais. Por que eu sempre faço essa conversão, gente? Muita gente me questiona até nos comentários. Ah, mas não dá pra fazer a conversão, porque aí é euro. Mas eu preciso fazer essa conversão porque, por enquanto, a gente está vivendo da renda do Carlos, que está ganhando em real. Então, a gente faz essa conversão. Então, seria R$ 1.000 a mais, 200 euros, mesmo assim. Mesmo para quem está ganhando em euro, contando que o salário mínimo aqui é 600 e pouco, né, líquido, ainda é uma porcentagem boa aí do salário, né? Então, a gente pensou, não, vamos economizar aí no aluguel, no arrendamento, porque a gente economizando no aluguel, que é uma despesa fixa, né? É um custo fixo. A gente economizando no aluguel, a gente diminui muito os nossos gastos e vai sobrar mais dinheiro para quê? Para viver as experiências, ao invés de viver, né, com coisas, né? A gente tem mais oportunidade de viver as experiências, ok? Então a gente deixou de ter ali, não vamos dizer um conforto maior, porque apesar de que a gente tá vivendo num T0, mas é arrumadinho aqui, é confortável, sabe? Claro que um quarto a mais seria mais agradável, né? Para duas pessoas, às vezes falta um pouco de liberdade, seria, mas é temporário. A gente propôs assim, é temporário e a gente quer viver mais experiências. Então, vamos abrir mão disso por enquanto e vamos focar mais nas experiências. Seria 200 euros a mais ali pra gente estar guardando, quem sabe, para viagens, né? Então, é isso. Começamos do aluguel. A gente deixou de ter uma casa grande para ter uma casa pequena. Segundo, coisas, roupa de cama, coisas de casa, como por exemplo panela, garfo, faca, prato, essas coisas, né, que são necessárias para a sobrevivência humana, vamos dizer assim. Enxoval, né? Olha, enxoval a gente trouxe um jogo de toalha, edredom, um jogo de lençol. E aí é com isso que a gente tá vivendo agora, tá? O jogo de toalha, o lençol, o jogo de lençol e o edredom. Por enquanto, o edredom nosso é muito grosso, ele tá dando super certo. Aqui no nosso T0 é pequenininho e o senhorinho tinha falado, no calor não é tão quente e no frio também não fica tão frio, porque as paredes são de pedras e o isolamento da janela e da porta são bons. E a gente não acreditou muito, né? Falou assim, ah, será? E realmente, desde quando a gente chegou, assim, a temperatura dentro de casa não muda muito, sabe? Então, desde quando a gente chegou, a gente usa o mesmo edredom. E, claro, agora eu tô assim porque eu cheguei da rua, mas e também eu tô com a janela aberta, porque se ficar com a janela fechada,
muito úmido aqui, enfim, né? De dia eu deixo a janela aberta. Aí eu já tô falando de outras coisas, né? Vamos focar aqui. Então é isso. A gente tem usado um edredom, o jogo de lençol e o jogo de toalha. Gente, eu tô falando o geral e depois eu vou voltar pra falar o que a gente tá achando disso, tá bom? Ok, aí a gente decidiu que não ia comprar nada, tá bom? Porque, como a gente disse, é temporário, né? A gente não vai ficar em Portugal por muito tempo. Então, comprar e ter que desfazer, a gente não acha que seja, né, tão necessário assim. E também é perda de dinheiro. E aí não trabalha mais, né? Depois ter que ou doar ou ter que vender e tudo, né? Claro que a gente acabaria doando porque seria coisas mínimas, né? Então, voltando. Panela, a gente comprou duas. É uma frigideira e uma panela maior. Que aí na panela maior eu consigo fazer arroz com os legumes já. E na frigideira eu consigo fazer a carne, consigo fazer o feijão. E também consigo fazer o mexido, que é uma frigideira antiaderente. A gente pensou nessas coisas, assim, o que a gente consegue, o máximo de comida que a gente consegue fazer em duas panelas, o tamanho das panelas seria importante. E outra coisa que a gente pensou que seria importante ser a frigideira e a panela do mesmo tamanho, porque a tampa daria para as duas. Então, uma a gente já comprou com a tampa e essa tampa tampa a frigideira também. Então, uma tampa já fecha as duas. A gente pensou nisso. Pra economizar mais ainda, nem precisava comprar a tampa da outra panela, né? Compramos 2 pratos, só que um quebrou. Um já quebrou, não porque a gente quebrou, mas no micro-ondas, eu não sei se foi muito tempo no micro-ondas, o que houve. Só sei que na hora que eu acabei de almoçar, ele tava quebrado, assim, na mesa, sabe? Então a gente já teve que repor, tá? A gente já teve que comprar outro prato, custou €1, mas a gente já teve que comprar outro prato. E podem falar assim, economizaram, mas estão gastando mais, porque quiseram economizar, mas acabaram tendo que gastar mais, porque já quebrou. Mas eu acho que foi falta de sorte mesmo, gente, porque o prato é bom, sabe? Foi €1, mas o prato não é ruim, o prato é bom. Mas eu não sei se a gente tirou muito quente, colocou no gelado e quebrou, sabe? Mas aí aconteceu isso. E aí a gente teve que repor. Enfim. Compramos também garfo, 2 garfos, 2 facas, 3 colheres. E é isso. Só isso, gente, que a gente comprou até hoje. Aí vocês podem estar falando, mas minimalismo não é sobre economia, né? Minimalismo não é só sobre gastar pouco. Concordo, minimalismo não. O conceito de minimalismo em si não é só gastar pouco, é viver com o que você acha necessário para si, né? Só que quando você vive com o necessário, você acaba gastando menos, né? Você poderia até comprar uma panela melhor, nossas panelas são boas, não que a gente esteja economizando em tudo, mas a gente gosta também de olhar o custo-benefício. Bom, se tem um prato de €1 e tem um prato de €5, que a qualidade ali tá batendo, sabe? Não é tão diferente assim. Por que eu vou gastar 5 se eu posso gastar 1? Então a gente sempre olha o custo-benefício também, tá? Além de estar vivendo com o necessário, a gente também gosta de olhar o custo-benefício, porque assim a gente também economiza. Pra poder sobrar mais dinheiro e gastar com aquilo que a gente considera importante pra gente. Porque eu dou mais importância poder sair à noite num sábado com os amigos, do que ficar tendo 10 pratos aqui, porque só somos nós dois agora. A gente nem usaria esses 10 pratos, ok? E às vezes é um dinheiro que eu conseguiria sair um dia à noite. Eu prefiro, entendeu? Então, vai do que importa pra você, do que faz sentido na sua vida, né? E aí é isso, é o que a gente tem vivido. E aí vocês podem me perguntar, nossa Maria, mas e tipo pote, né, de pote pra guardar alimentos e tudo, isso faz falta. É algo que é necessário na cozinha, né? Por mais que eu fale assim, não quero gastar com isso, eu sou minimalista, eu sou minimalista, não dou importância pra isso. Não é caso de dar importância, é necessário. Você precisa o resto de comida ali, guardar uma carne na geladeira, né? Tudo isso é necessário. Só que o que acontece, gente, quando a gente compra carne, aqui geralmente vem umas bandejinhas de plástico. E aí a gente não joga tudo fora, a gente pegou algumas de algumas carnes que a gente comprou. Essas bandejas a gente usa para guardar alimentos. Temos também pote de sorvete. Por que não comprar o sorvete e ter o pote, ao invés de comprar só o pote, né? Que é o mesmo preço, gente. Se você comprar o pote de sorvete e comprar o pote sozinho, é o mesmo preço. Só que o pote sozinho é muito mais bonitinho, né? No Brasil até odiava essas coisas de guardar pote de margarina, pote de sorvete, odiava, sabe? Pra mim aquilo é o cúmulo guardar esse tipo de coisa. Na casa da minha mãe ela guarda, na casa da minha sogra também. Vejo um monte de gente guardando, não tem problema nenhum, gente. Quem gosta, tudo bem. Mas eu não gostava, porque eu já tinha meus potes, sabe? Eu já tinha comprado os meus potes e
E era o necessário pra mim, então pra que eu ia ficar guardando, acumulando mais coisas, né? Eu gosto de ter aquilo ali, um mínimo pra que faça sentido ali na minha cozinha, e sempre tive uma cozinha pequena também pra não acumular muita coisa, nem fazer muita confusão na minha cabeça, porque eu fico meio confusa. Se eu não tiver muito organizado, eu fico meio confusa. Então é isso. Aí a gente guarda os potes de sorvete para guardar os alimentos, guardamos os potes de manteiga, também manteigueira, para guardar alguma coisa, ou então quando vai fazer um patezinho, alguma coisa assim, a gente tenha para colocar esse tipo de pote. A gente não comprou nenhum pote, nenhum pote foi necessário, entendeu? E é isso. Então estamos vivendo o mínimo do mínimo aqui, sabe? E o que eu tenho achado dessa experiência? Agora eu vou contar pra vocês. Olha, eu tenho achado uma experiência muito bacana. Nunca pensei que eu fosse viver com tão pouco assim e achar tão surpreendente, porque não tenho sentido muita falta das coisas, sabe? Tinha muita coisa no Brasil, tá? Porque a gente casa e a gente ganha panela de pressão elétrica, panela de pressão normal, panela de não sei o que, panela de, né? Tem vários, tem panela de arroz, panela pra tudo quanto é tipo de coisa. E também vasilhas pra tudo quanto é tipo de coisa. Vários lençóis, várias toalhas. É muita coisa que a gente tem, vários edredons. Muita coisa, né? Enfim. E aí eu pensei, né? Eu acho que vou sentir muita falta disso. Vou sentir muita falta. E realmente não tô sentindo, gente. Não tô sentindo. Nunca pensei que viver com o mínimo seria tão tranquilo, porque realmente é o que a gente precisa, sabe? Nada além do que a gente precisa. Óbvio que, agora eu tenho que fazer minhas considerações. Óbvio que a gente necessita de algumas coisas a mais. Por quê? Um jogo de toalha, um jogo de lençol, tem chovido muito aqui. Então, pra lavar, aí custa secar. Então, isso tem que pegar bastante. Isso, com certeza, se a gente tivesse um a mais, seria melhor, sabe? Então, eu acho que é necessário um a mais, né? Mesmo assim, eu falando, dá pra viver com o mínimo, tudo, mas aqui o mínimo teria que ser um a mais. A gente tá vivendo com um a menos. Quem sabe a gente vai comprar um a mais pra ter essa mobilidade aí na hora de lavar. Porque se a gente tivesse uma máquina lava-seca, a gente não ia secar, com certeza. Porque gasta mais energia, gente. Então essa economia aí, né, de ter um lençol só pra lavar e secar, e a gente já tá gastando, né? Então não seria uma economia. Então poderíamos ter uma máquina lava-seca que teríamos só um jogo de lençol, um jogo de toalha, mas também estaríamos gastando muito energia elétrica, então não adiantaria. Então, isso eu tô vendo necessidade. Tenho mais um jogo de lençol, mais um jogo de toalhas. O cobertor, o edredom que eu falei, ainda não estão sentindo falta, ok? E nem de aquecedor ainda, por enquanto aqui, a gente não tá sentindo falta. Não sei se vai piorar, né? Porque aqui neva, então, neva aqui perto, né? Não exatamente aqui, mas costuma chegar a nevar aqui mesmo, onde a gente mora. Mas, então aí eu acho que talvez a gente precise de um aquecedor. Depois eu conto pra vocês, mas por enquanto não. A gente não comprou ainda. Prato, não sinto falta. É chato, porque às vezes você acaba de almoçar e você quer comer uma sobremesa, aí não tem prato limpo, aí você já tem que lavar o prato e comer. Mas é necessário? Não, tem como lavar e comer, né? Então não é necessário. As panelas também dá super certo. Não é necessário mais panelas, a gente não sente falta. E garfo e faca também não é necessário, tá? Então, nem faca a gente tem. O Carlos trouxe um alicatezinho, um canivete, na verdade. Aí esse canivete tem tesourinha, tem rolha, e tem saca-rolha, né? E tem um canivetezinho, uma faquinha. É essa faca que a gente usa pra cortar carne, pra descascar fruta. É essa faca que a gente usa. Ainda bem que ele trouxe. Ele trouxe pensando no seu que ele trouxe, mas aí ele trouxe e é essa faca que a gente usa. A gente nem comprou faca mesmo de cozinha. E as outras coisas a gente não sente falta. É igual eu falei pra vocês. É chato? É chato. Não é a melhor coisa do mundo, não. Porque tem que ficar lavando toda hora, porque a gente só tem aquilo, né? A panela tem que ficar desocupando, porque às vezes você fez um arroz de manhã, às vezes você quer fazer uma pipoca de tarde, aí você tem que estar desocupando o tempo todo. Não tem como. Mas é isso, mas dá pra sobreviver e não é necessário mais do que isso, realmente. Então foi muito legal essa experiência, tá sendo muito legal essa experiência, pra gente ver que não é necessário muita coisa pra viver, entendeu? Isso eu achei o máximo, não é necessário. E agora uma coisa que a gente tem sentido muita falta, sabe? E o que eu compraria, acho que a gente ainda vai comprar, vai acabar comprando, que é uma air fryer. Sério, gente. Porque no Brasil a gente usava muito, assim, tem gente que compra e não usa, né? Então ali não é necessário pra aquela pessoa, pra vida daquela pessoa. Pra nós é muito necessário, a gente usava muito.
era uma mão na roda, sabe? Era uma panela que a gente recebia a gente em casa, a panela ficava fazendo as coisas dos tira-gosto sozinha. Então a gente tem sentido muita falta da airfryer aqui. E acho que a gente vai acabar comprando. É a única coisa que a gente tem sentido mais falta, sabe? E a casa pequena, né? Vamos voltar ao assunto da casa. Tá sendo de boa, pela casa ser pequena, ok, muito fácil de limpar. Nossa, em meia hora eu limpo a casa inteira, sabe? Pra ficar limpinha mesmo. Então é muito fácil, ocupa muito menos tempo, né, da minha vida pra limpar a casa. Isso é o máximo, sabe? Não passo tempo nenhum não tiro tempo nenhum da minha vida, eu posso dedicar ao que eu gosto de fazer, porque limpar a casa não é uma das minhas atividades favoritas, então não preciso ter uma casa grande pra limpar, porque não é uma das minhas atividades favoritas. Então, pra mim, nesse quesito tá sendo ótimo, ótimo. Mas tem a questão da privacidade, sabe? Eu tô conseguindo gravar esse vídeo agora porque o Carlos tá na minha biblioteca estudando. Porque senão ele estaria aqui tentando estudar e eu tentando gravar o vídeo. Ele tem reuniões e às vezes eu tenho reunião. Aí a gente, sabe, não dá pra estar no mesmo ambiente sempre. Uma consulta, às vezes eu tenho uma consulta com a minha psicóloga e ele precisa sair da casa pra eu conseguir fazer minha consulta, sabe? Então isso tá pegando mais. Às vezes ele quer conversar com a mãe dele e eu tenho que estar presente na conversa sempre. Às vezes eu quero conversar com minha mãe, ele tem que estar presente na conversa, porque a gente tá no mesmo ambiente, não tem como, sabe? Tem até uma porta da cozinha pro quarto, mas mesmo assim a gente escuta a conversa ainda. Ele em reunião, eu acabo escutando quando eu estou no quarto. Então essa é a parte ruim, mas como é temporário, a gente conversou e a gente mesmo assim viu que valia a pena, né? Pra gente conseguir fazer outras coisas e conseguir viver mais experiências, tá? Então, o que a gente tem vivido aqui me deixou mais ligada com o minimalismo e nunca tinha tido uma experiência tão próxima assim com o minimalismo, né? Antes era mais na questão das roupas mesmo, que eu já tinha me desfeito de muitas coisas que tenho no meu guarda-roupa, apenas coisas que eu uso. Mas, assim, viver uma vida tão minimalista assim é a primeira vez. E tenho gostado e acho mesmo que a gente precisa de muito menos pra viver. É isso, galera. E é claro que é o momento de vida que a gente tá passando agora, né? Pode ser a gente com filho, a gente no Brasil, que a gente tinha muito mais amigos, que a gente queria receber o povo em casa, não dava pra ter 2 pratos, né? Então é o momento que a gente tá vivendo agora. Então isso tudo você tem que ponderar pra sua vida, né? O que cabe ali, o que faz sentido na sua vida. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje e até a próxima. Tchau!